meus irmãos, estaremos estudando a lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis, revista dos adultos, que tem o tema Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel, revista comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Então, dando continuidade nesses recortes que estamos fazendo no livro de Ezequiel, hoje nós estamos indo lá para o capítulo 34 e vamos falar a respeito do bom pastor e os pastores infiéis. Conforme a divisão do livro de Ezequiel, estaremos então entrando na terceira parte. A segunda parte ia falar sobre o juízo de Deus sobre as nações vizinhas. Então esse não está sendo o tema, o alvo do nosso trimestre. Então já passamos para a terceira parte, iniciando esse tema a respeito da liderança ali que estava corrompida, Deus falando sobre esses pastores infiéis, Então, a gente vai perceber aqui durante a lição que Deus está falando ali dos governantes, de todos os líderes. Naquela época não havia a figura do pastor eclesiástico, como temos hoje. Então, quando a gente vai fazer a interpretação correta desse texto, fala primeiro a respeito desses líderes de Israel. Claro que a gente pode fazer aplicações em relação aos líderes eclesiásticos e até os líderes também civis atuais. Então, Deus ele cobra dessa liderança que cuide do povo, que cuide das ovelhas, como veremos durante a lição. O textuário diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá dons, pastores ao seu povo e também remove os maus. Então aqui na verdade prática a gente tem esse resumo a respeito da aplicação do texto que vamos estudar. Porque além de Deus ser o pastor, ele é o dono das ovelhas, ele também dá pastores à igreja, no sentido aqui da aplicação nos dias de hoje. Deus dá líderes, dá pastores, e Deus também reprova aqueles que são maus. O texto bíblico se encontra em Ezequiel 34, de 1 a 12, que diz: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestir da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para a parte de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacento as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, textos bem forte, falando, como a gente já falou, a princípio a respeito dos líderes, dos governantes de Israel. Como citamos, não havia a figura do pastor eclesiástico. Então, esse texto, a princípio, não está falando de pastores eclesiásticos, mas podemos aplicar, porque o mesmo princípio que está no texto, ele não inspirou,
Deus também demanda da mão dos líderes, né, esse cuidado. E como lemos aqui várias vezes aqui nesse texto, Deus dizendo, as minhas ovelhas. Então o povo é dele, né? Então as ovelhas é do Senhor. Glórias a Deus. O pastor não era dono da ovelha. Aquele governante não era dono do povo. Então Deus está, né, condenando ali a forma como eles agiam, né? Nem cuidava, nem tratava. O que faziam era explorar as ovelhas comendo a gordura, né? Como diz aqui, vestindo a lã e degolando a cevada. Os objetivos da nossa lição são identificar o rebanho na Escritura, descobrir os pastores e fiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor. A introdução diz o seguinte, irmãos. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor. A saber, primeiro, né, os pastores e fiéis, está no versículo de 1 a 10, Deus como um futuro bom pastor, do 11 ao 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, 17 a 22, e o Messias como pastor, versículo 23 a 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor, né? Então, ao lermos o capítulo 34 todo, temos também esses outros temas. Mas hoje a gente vai se ater sobre esses dois temas, pastores infiéis e bom pastor. Primeiro tópico, sobre o rebanho. Então, a figura da ovelha, né, Deus usa muito durante a Escritura, né? Quando a gente vai fazer um estudo, né, histórico, a gente vê que também as outras nações tinham essa simbologia, né, do povo como ovelha e do governante como pastor. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Então vamos falar sobre a ovelha, né, propriamente dita, né, o animal, para poder também trazer dali os símbolos que representam, né, quando usamos como metáfora. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 3 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Então aqui no texto, né, o comentarista nos traz algumas informações. A ovelha é a fêmea do carneiro, né, o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano, né, então quando a gente lê na Bíblia falando sobre o cordeiro, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro ali que era oferecido em sacrifício. Então a gente estamos aprendendo aqui na lição que o cordeiro então é o filhote, né, até 1 ano. Né, a ovelha é a fêmea do carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, João 2,14. É um animal dócil, símbolo do sacrifício e redenção. Né? A Bíblia diz que Jesus foi levado, né, ao matadouro como uma ovelha muda. Então é o símbolo ali de doçura, né, de humildade, né, de um animal ali pacífico. A natureza da ovelha, em sua relação com o ser humano, resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, a ovelha é esse animal dócil, né? Não é o bode, né, que vive esperneando, vive saltando as cercas. Né? Então, a gente percebe aí que o relacionamento que Deus quer ter conosco é de pastor. Ele é o pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, como diz Salmo 3, mas para Ele ser o nosso pastor, nós temos que ser suas ovelhas. Natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e dispersam rapidamente. Zacarias 13:7. O que significa isso? Que a ovelha precisa de cuidados, né? Uma ovelha virada de costa, com as patas para cima, não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenção continuada de dia e de noite. Então, por ela ser esse animal, né, dócil, esse animal indefeso, carece da figura do pastor. E como diz aqui na lição, o cuidado é 24 horas, né, de dia e de noite. O rebanho precisa ser cuidado por causa dos predadores, 1 Samuel 17:34-35, e de outros infortúnios com a presença de insetos e parasitas, Salmo 3:5. Então a gente vê nesses textos, né, em 1 Samuel a gente vê Davi ali cuidando das ovelhas, e o urso, o leão querendo, né, arrebatá-las, e ele ali, né, enfrentando, né, dando a sua vida por amor às ovelhas. E no Salmo 3:5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Né? Então,
essa unção com óleo, né? Então, tudo ali, aqueles cuidados que tem no Salmo 3, demonstra, né, a fragilidade, o cuidado que as ovelhas precisam ter. Né? Como diz aqui, até insetos, parasitas, o óleo tinha essa função, né? Até a ovelha ser conduzida às águas tranquilas, né? Também tinha esse cuidado, conforme alguns estudantes dizem que, né, a ovelha ela não consegue tomar água assim, corrente, que ela pode, né, se afogar. Então, todos os cuidados do Salmo 3 é o cuidado que Deus tem conosco. Terceiro subtópico, o rebanho. O povo de Israel e a igreja são indicados diversas vezes na Bíblia como rebanho, né? Rebanho de ovelha. Então, tanto Israel tem essa simbologia, né? Deus tratando eles como rebanho, como ovelhas, como a gente lê lá, quando Micaías, né, entrega a profecia a Acabe, dizendo que via ali o povo, os exércitos, né, aqueles soldados como ovelhas sem pastor, que Acabe seria morto ali em batalha. Então, tanto Israel é representada como esse rebanho, como a igreja também. Conforme no 27, 17, 1 Pedro 5,2. Vamos ler 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Glórias a Deus. E Jesus também dizendo a Pedro, né? Se Pedro amava, ele responde que ama, e Jesus complementa dizendo, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, nós somos comparados como rebanho, glórias a Deus. E Deus é o dono do rebanho e dá pastores, né? Então, a gente viu no princípio da lição que, embora o texto não se referia aos pastores, que o eclesiástico de hoje, mas se referia a qualquer liderança. Na época, liderança política e também religiosa. Né? Quem eram esses governantes? A gente vai ver daqui a pouco. Quem eram esses pastores? Né? Mas aplica-se o mesmo cuidado, o mesmo princípio, a mesma cobrança que Deus fazia àqueles líderes aos líderes de hoje, né? E aos pastores também, né? Glórias a Deus. Então vamos falar dos pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias 23, de 1 a 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade, né? Então, na época, havia o rei, era um dos governantes, havia o sacerdócio e também havia os profetas. Então, todos esses também podiam incorrer nessas falhas desses pastores infiéis. Os reis, quando, né, também exploravam o povo e não cuidavam. Os sacerdotes também, quando não ensinavam a lei, quando, né, também só queria sugar ali, só queria levar vantagem. E os falsos profetas também eram líderes, também eram enquadrados aqui nesses pastores infiéis. E como era um governo teocrático, né, não havia essa divisão. A gente vê que o rei, ele era ungido, né, por um profeta. Então havia toda essa ligação, né? O rei tinha que temer, tinha que obedecer à lei. É diferente de hoje, né? Hoje vivemos num país laico que o governo, né, realmente ele não tem essa vinculação, né, com a igreja, né? É até bom que não tenha, mas Deus vai cobrar. Também é um pastor infiel quando maltrata, né? Um juiz, né? Naquela época também o magistrado também era cobrado por Deus, como esses pastores infiéis. E também é uma forma hoje, né? A pessoa pensa que está na liderança, está, né, tem autoridade e pode fazer de qualquer jeito, né? Um dia vai ter que prestar conta, tanto na esfera política, né, no judiciário, como também, e principalmente, né, voltando à aplicação para nós, na esfera eclesiástica, né? Profetas, falsos profetas vão prestar conta. Pastores infiéis também prestarão conta. Então, o rebanho não é nosso, é de Deus. Temos que zelar, temos que prestar conta um dia. Glórias a Deus. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essa passagem bíblica para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Então a gente pode aplicar esse texto, Ezequiel 34, mas não podemos, né, desassociar do seu sentido original.
Então alguém pega esse texto e distorce só para atacar os pastores. Está com raiva do seu pastor e aí vai pregar na igreja, lê esse texto só para atacar o pastor, para às vezes até desabafar alguma mágoa que ele está tendo. Então é errado. O certo é o quê? Você traz o texto, o seu contexto, faz uma hermenêutica, uma exegese correta, e é claro, extrai os princípios para fazer uma aplicação bíblica daquele tema, mas não fazer como esses que pegam o texto sem contexto e querem atacar os outros. Segundo tópico, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que é um tema da predileção, é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Então é bem simples o povo entender quando falava, usando essas metáforas. Deus é um pedagogo por excelência, e nos instrui, nos revela a sua palavra através dos símbolos. Através dessas metáforas fica muito mais simples de entender. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Então, alimentar, guiar, proteger é algo que um líder tem que fazer. E na lição do jovem ele está estudando sobre liderança. Então, o líder ele também tem que cuidar dessa parte. É claro que, como é a liderança espiritual, esse alimentar, guiar e proteger é no sentido espiritual. Mas um líder, um governante tem que fazer isso também no aspecto físico, no aspecto literal, alimentar, cuidar e proteger. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Então Davi sabe que foi um bom pastor. Ele fez o estágio ali cuidando das ovelhas do seu pai, aleluia, e executou também seu ofício cuidando do povo, tanto Davi como Moisés. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Então não estava nem aí com a perdida, não estava nem aí com aquela que se apartasse do aprisco, eles só queriam explorar e não cuidavam das ovelhas. O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Então, lembra lá da obrigação do pastor, do governante, que é alimentar, guiar e proteger. Então, esses faziam isso só a si mesmos, apacentavam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Então, toda autoridade é constituída por Deus, mas tem obrigações, tem responsabilidade, que Deus cobra e vai cobrar. Proteger o povo, prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles, numa linguagem metafórica. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então só queriam explorar. Isso designa na explicação de abuso de autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmo. Então até a gordura, com alguns comentários, que era algo que deveria ser dado a Deus, era algo que era oferecido de sacrifício. Até o que era de Deus eles estavam tomando para eles. Então a gente vê que realmente eles só cuidavam de si mesmos. O que os governantes não faziam? Então vimos o que eles faziam de errado e o que eles deixavam, o que eles negligenciavam. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. Está lá no versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Além de não cuidar, além de não fazer a parte deles, ainda dominava com dureza, então com rigor. Ainda brigava, ainda talvez se fossem cobrados das suas funções, estariam ali praguejando e sendo duros. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes.
É a nossa obrigação. Está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. E 4. Subtópico: as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem de respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Então, a ovelha dispersa eram aquelas que tinham sido expulsas, tinham sido desterradas ali do seu território e estavam, talvez, no cativeiro como os da Síria, as tribos do norte, e Judá também estaria sendo conduzida por esse caminho. Então a culpa também era dos governantes, dos pastores que não cuidaram, pelo contrário, desafiaram a Deus, continuaram os seus pecados e promoveram então o juízo de Deus sobre a nação. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. Então Ezequiel está profetizando aqui. A gente não sabe se ele profetizou depois de Jerusalém ter sido derribado ou antes, mas se refere tanto às ovelhas de Israel, das 10 tribos, como também de Judá, que ou já tinham sido dispersas ou seriam. O profeta recebeu notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, mas no ano do 10º mês ao 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585. Então é quando o profeta recebe essa informação. Está lá em Ezequiel 33, 21. E sucedeu no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, no 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Então esses dispersos, essas ovelhas dispersas, exatamente são essas que estavam saindo da sua pátria, do seu aprisco, por causa do pecado. E é claro que a responsabilidade, além de cair sobre o povo, também caía principalmente sobre os governantes que conduziam a isso. Terceiro tópico, sobre o bom pastor. Então, quem é o bom pastor? Quem é o dono das ovelhas? Glórias a Deus. O dono, eu acho que tem mais cuidado do que aqueles que cuidam. Mas nós que cuidamos devemos também ter responsabilidade, pois Deus cobrará. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus toma a dores das ovelhas e se coloca Ele mesmo como o pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor deixam isso muito claro. Então, quando Jesus diz lá em João 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, Jesus está demonstrando que a promessa de Deus, de ser agora Ele o pastor das ovelhas, está se cumprindo de Jesus. É claro que também há a promessa de que Deus daria pastores. Quando fala pastores, está dizendo líderes segundo o seu coração. Mas essa promessa dele ser o pastor se cumpria agora em Jesus, em João 10. Então aquela profecia para Israel, a princípio, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. E a partir da graça agrega o rebanho todo, Israel e igreja. A reação divina contra os maus pastores. Primeiro subtópico. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Então a visitação de Deus às vezes é boa, mas tem hora que é nesse sentido de castigar. Como Jesus disse para Israel: quantas vezes vocês não perceberam Deus visitando o povo. Mas agora essa visitação aqui seria para castigar. Deus ia visitar os pastores infiéis. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma tendência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então, Deus promete trazer as dispersas. Isso tem se cumprido durante a história. Depois do ano 70, também Jerusalém foi novamente destruída, o templo foi destruído, e os judeus foram dispersos. E de 1948 para cá, também houve a Segunda Guerra Mundial, todos aqueles fatores que contribuíram para essa dispersão. Mas a partir de 1948, os judeus têm retornado. A promessa de Deus é fiel e tem se cumprido. Deus está trazendo as ovelhas e vai reunir todas, todo o povo de Israel, como diz a palavra do Senhor, que o profeta também diz lá que era como se fosse duas taubinhas, o reino do sul e o reino do norte, e ele disse: junte tudo aí, porque agora vai ser um povo só. E
todas essas promessas em Ezequiel têm início, né? Tem se cumprido durante a história e está se cumprindo hoje, glórias a Deus, e vai as derradeiras se cumprir durante a tribulação e o milênio. E quando fala eu vos darei pastores, né? Aqui são líderes. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para o futuro distante. Então a gente vê lá em Efésios que Deus dá pastores, né? E dá aqueles ofícios ministeriais para a igreja, né? Pastor, apóstolo, profeta, né? Doutores, para a edificação da igreja. Então Deus tem dado líderes conforme o seu coração. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, está lá em João 10, 11 e 14. Ele é o grande pastor das ovelhas, 1 Pedro 5,4. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra dos seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, né? Então Jesus é o bom pastor, ele deu a vida para as ovelhas e ele está, né, enquanto os judeus serão juntos novamente, aqueles que estão dispersos, também Jesus está agregando aqueles que hão de salvar ao seu redil, ao seu apreço. Louvado seja o nome do Senhor. E as ovelhas hoje conhecem a sua voz e ele nos conhece por nome. Bendito é o nome do Senhor. Pastor cristão, terceiro subtópico. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida para as ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e um urso. Jesus disse, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, está lá em Efésios 4,11, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, praticai tudo o que hoje disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus 3,3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles, né? Então, pode ser que algum pastor esteja, né, negligente, esteja faltoso. É a nossa obrigação orar por ele, né? Também, esse pastor precisa de cuidado. Glórias a Deus. Graças a Deus nós podemos contar com um bom pastor que é Jesus, para cuidar do nosso líder e para cuidar de nós todos. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E Deus tem dado esses líderes segundo o seu coração, né? Então, você que é líder também em algum departamento, saiba que essas cobranças também é para ti, né? É para nós. Que Deus nos ajude e sejamos fiéis. Concluindo, o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas e por essa razão Deus nos chamou nas escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Está lá no Salmo 133:1, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus. Então que Deus nos ajude, sejamos ovelhas dóceis, né? Ovelhas obedientes, né? Para que a gente possa contar com um pastor que de tudo nos supre e nada sentimos falta. Bendito é o Senhor. Vamos orar, próxima lição, Gog e Magog, um dia de juízo, lição 9. Então vamos partir agora para uma parte escatológica aqui do livro de Ezequiel. Também estudamos sobre pastores, a gente sabe também que é escatológico, do pastor unir as ovelhas dispersas, tudo isso tem se cumprido. Glórias a Deus. E Gog e Magog é o tema da próxima lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, te pedimos o teu cuidado, Pai, continua nos suprindo de tudo, Pai, nos ajudando, nós possamos ser grato a Ti, Pai. Abençoa, Pai, cada aluno da escola dominical, cada professor, cada pastor. Em nome de Jesus, Pai, nos supre, Pai, com a Tua graça, com sabedoria, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.